Uma idosa com Alzheimer abre a porta para uma onça, até olhar nos olhos da onça e dizer um nome inesquecível. Ela olhou nos olhos da onça e sussurrou um nome que ninguém mais lembrava. Mas o animal entendeu. Ela mal lembrava o nome dos próprios filhos. Mas naquele fim de tarde nublado, quando a porta se abriu com um rangido antigo, seus olhos marejados brilharam como se reconhecessem alguém. Na frente dela, imponente e silenciosa, estava uma onça pintada selvagem. Mas o que deixou todos em choque não foi o ataque que não aconteceu. Foi o que a idosa disse ao se ajoelhar diante do animal. Palavras que mudaram tudo. E quando a onça se deitou, repousando a cabeça sobre os pés da senhora, até os bombeiros esqueceram de respirar. A neblina da manhã serpenteava suavemente pelas matas ao redor da pequena vila no interior de Minas Gerais, como se tentasse proteger ou esconder algo. A brisa era fria, mas o sol nascia com timidez, dourando os galhos retorcidos das árvores. No topo de uma colina, cercada por flores silvestres e esquecimento, estava a casa de Dona Olinda. Pequena, de madeira gasta, pintada de azul desbotado, ela parecia tão solitária quanto sua moradora. Dona Olinda caminhava devagar pelo quintal, os pés descalços tocando o chão de terra fria, os olhos perdidos em lembranças que apenas ela podia ver. Murmurava o nome de seu falecido marido e às vezes ria sozinha, como se estivesse presa a um tempo que só existia dentro de sua mente. Na varanda, uma cadeira de balanço rangia sozinha, embalando o vazio. Na vila abaixo, o clima era tenso. 2 noites antes, um pescador tinha visto uma onça rondando o galinheiro da Dona Mariana. "Tá com fome essa bicha e tá perto", disse ele, olhando para a mata com olhos apertados. A notícia se espalhou como fogo em mato seco e a tranquilidade deu lugar ao medo. Todos estavam alertas, exceto Dona Olinda, não porque não soubesse, mas porque sua mente já não sabia mais distinguir o real do imaginado. Ela falava com plantas como se fossem suas irmãs. Chamava um espantalho de seu Arlindo e colocava 3 pratos na mesa, mesmo vivendo sozinha há mais de 10 anos. Mas havia algo que ela não esquecia: os animais. Sempre os tratava com um carinho intuitivo, como se eles fossem os únicos que ainda a compreendiam. Naquela tarde, enquanto o céu se tingia de laranja queimado, algo quebrou o silêncio. O cachorro da vizinha latiu desesperado. Os pássaros voaram em alvoroço. No meio do capinzal, olhos dourados brilhavam. A onça. Ela não atacou, apenas observou. E Dona Olinda, de pé na varanda, olhou de volta. Sorriu. "Você voltou, né, Mingau?", sussurrou, confundindo o grande felino com um gato que tivera na juventude. Como se entendesse a confusão, a onça permaneceu imóvel. Depois deu um passo, mais um, e sumiu entre as sombras da mata. Na vila, todos estavam em pânico. "Ela vai atacar de novo", diziam. Armadilhas foram preparadas, armas foram carregadas, mas naquela noite choveu forte e ninguém ousou sair. Na madrugada, um barulho fez Dona Olinda despertar. Um gemido, vindo de dentro da mata. Pegou uma lanterna, vestiu um xale e saiu descalça. Seus passos eram lentos, mas seguros, guiados por algo que ninguém mais conseguiria ouvir. Ali, encolhida entre galhos e folhas, estava a onça, ferida. Um corte profundo na pata dianteira. Olinda se ajoelhou. "Tá doente, né, Mingau? Espera que eu já volto." E voltou, com panos, uma garrafa de cachaça e ervas que só ela conhecia. A onça não se moveu. Seus olhos não tinham medo, tinham confiança. Ela deixou que Olinda limpasse o ferimento, falasse com ela como quem conta histórias para uma criança. Por dias, Dona Olinda cuidou do animal. Levava comida, água e dormia perto da janela, vigiando o mato. E toda noite, a onça voltava. Até que, certa manhã, ela não apareceu mais.
A comunidade, ainda assustada, foi surpreendida por algo ainda mais inacreditável. O policial local, que fora verificar a casa de Olinda após dias sem vê-la no mercado, encontrou pegadas grandes por perto da janela. E dentro da casa, Dona Olinda, serena, bordando uma manta com desenhos de bichos da floresta. Mingau foi embora hoje, mas prometeu voltar. Disse com um brilho nos olhos que fazia qualquer um esquecer da doença que a consumia. E então veio a revelação. Um biólogo, chamado para investigar as pegadas, afirmou: é a mesma onça que fugiu da reserva. 5 anos atrás, aquela que ninguém conseguiu capturar. Mas aqui, ela ficou. O que levou um predador tão temido a confiar em uma senhora esquecida? Ninguém soube responder. Mas na vila, onde antes havia medo, nasceu uma lenda. Dizem que quando o vento sopra e as árvores dançam, Dona Olinda e a onça ainda conversam, no idioma da memória e do instinto, onde o amor não precisa fazer sentido, porque mesmo quando a mente se perde, o coração ainda reconhece. Era por volta das 19 horas. O céu já escurecera, e apenas o brilho hesitante da lua atravessava os galhos secos das árvores. Dentro da casa, o tic-tac de um velho relógio de parede misturava-se ao crepitar suave de uma chaleira esquecida no fogão a lenha. Dona Olinda, sentada em sua poltrona de veludo desbotado, murmurava versos de um samba antigo, o olhar perdido em um passado que só ela ainda vivia. Então veio o som, sutil, um arranhar quase imperceptível, patas sobre folhas secas. Um farfalhar que para qualquer outro soaria como alerta, mas para Olinda era música. Não havia medo, apenas a certeza confortável de uma lembrança reencontrada. Ela inclinou a cabeça, os olhos marejados, e sussurrou: Arlindo, você voltou para casa? Com passos lentos, ela se levantou, o corpo frágil se equilibrando como uma folha prestes a cair. Cambaleou até a porta. A maçaneta de ferro estava gelada, mas sua mão não hesitou. Ao girá-la, o vento frio soprou, seu cabelo prateado dançando como cortinas ao redor do rosto enrugado. E então ela a viu. No limite entre a penumbra do jardim e a luz tênue da varanda, uma onça pintada imóvel a observava. Majestosa, silenciosa. Seus olhos dourados brilhavam como 2 brasas, encontrando os de Dona Olinda com uma intensidade quase humana. O mundo parou. A senhora não recuou, sorriu. Um sorriso calmo, leve, como quem reconhece um velho amigo. Você demorou, meu bem, mas eu sabia que voltaria. A onça deu um passo, depois outro. Não havia pressa, nem ameaça. Era como se ambas caminhassem sobre uma ponte invisível, feita de memórias e instinto. Quando parou a apenas 2 metros da varanda, Dona Olinda estendeu a mão trêmula. A onça não se moveu, apenas observou, como se esperasse. Do outro lado da vila, um grupo de moradores reunia-se na mercearia. Falavam baixo, mas com tensão. Nos olhos, um dos cães do vizinho tinha desaparecido na noite anterior, e pegadas grandes foram encontradas na entrada da mata. Todos sabiam o que significava. Tem que chamar alguém para dar fim nisso antes que ela ataque de novo, disse um homem. Mas nem todos estavam de acordo. Um jovem chamado Bento, que crescera ouvindo histórias da mata com a avó, murmurou: e se ela não for ameaça? E se ela estiver protegendo algo? Naquela mesma noite, enquanto a vila dormia, Dona Olinda sentou-se nos degraus da varanda. A onça ainda estava ali, deitada no gramado, os olhos semicerrados, como se vigiasse e descansasse ao mesmo tempo. Olinda falava com ela. Contava histórias que misturavam realidade e delírio, lembranças fragmentadas de infância, festas de São João e canções de ninar. A onça ouvia em silêncio. Foi quando algo mudou. No meio da madrugada, a onça se levantou. Um leve
Gemido escapou de sua garganta, um som baixo, aflito. Olinda inclinou-se para a frente. "Tá sentindo dor, minha filha?" A onça andou até a cerca dos fundos, virou-se e olhou para Olinda como quem convida. Depois, desapareceu na mata. Movida por algo maior que o medo ou a razão, Olinda pegou seu xale e uma lanterna antiga. "Espere por mim, Arlindo", disse baixinho. E foi. Atravessou o matagal como se estivesse de volta à juventude. A cada passo, sentia menos dor, menos peso. A lanterna tremia em sua mão, mas a luz revelava um caminho que só ela conseguia ver. Até que chegou. Ali, sob uma árvore caída, 3 filhotes de onça miavam em desespero. Um deles estava preso entre raízes. A mãe, agora sabiam, apenas pedir ajuda. Dona Olinda ajoelhou-se com esforço. Suas mãos delicadas, mas firmes, soltaram o filhote. Os outros 2 se aproximaram, encostando-se a ela. Ela acariciou-os com ternura. "Vocês são lindos, tão lindos." De repente, sentiu algo estranho, um calor no peito e lágrimas nos olhos. Um lampejo de lucidez a atravessou. Ela sabia o que estava fazendo, sabia onde estava, e pela primeira vez em anos se lembrou de quem era. Quando voltou para casa, a onça a acompanhava. Caminhava ao seu lado como uma guardiã. E naquela noite, Dona Olinda dormiu profundamente. Sem delírios, sem fantasmas, apenas paz. Na manhã seguinte, moradores encontraram pegadas perto da casa. Viram a velha senhora no jardim alimentando 3 pequenos filhotes com carne moída. E ao fundo, entre as árvores, 2 olhos dourados ainda vigiavam. Não ousaram se aproximar. Mas todos passaram a respeitar aquela casa. Diziam que ali morava uma mulher protegida pelo espírito da mata. Uma mulher que lembrava daquilo que todos tinham esquecido. A natureza só ataca quando é esquecida. Dizem que a onça ainda vive. Por perto, aparecendo sempre que Dona Olinda precisa. Como se ela mesma fosse um elo entre 2 mundos. O da memória e o da floresta. Mas, e se os filhotes crescerem? E se herdarem algo mais do que apenas instinto selvagem? A porta rangeu suavemente. O vento da noite ainda assobiava entre os galhos e a penumbra parecia emoldurar aquela cena como uma pintura viva. Dona Olinda, com sua camisola de algodão florido, deu 2 passos à frente. O assoalho da varanda gemeu sob seu peso leve. Com os olhos úmidos, estendeu a mão enrugada, o gesto terno de quem espera que um velho companheiro venha lamber seus dedos. A onça pintada manteve-se imóvel. Seu corpo musculoso parecia esculpido pela própria floresta. Respirava fundo, as narinas dilatadas, captando o cheiro de jasmim e do café que ainda perfumava a casa. Seus olhos dourados, intensos, focavam os de Dona Olinda como se buscassem ali alguma resposta. A tensão no ar era invisível, mas densa. Algo selvagem e puro estava em equilíbrio. Qualquer movimento em falso, qualquer ruído, e tudo poderia ruir, mas não naquele instante. Dona Olinda sorriu com uma ternura que não se aprende, só se carrega. "Você voltou?" Eu sabia. Sabia que não tinha me esquecido, Mingau. Sua voz não tremia. Era doce, firme, de uma mulher que acreditava em lembranças mais do que em notícias do rádio ou conselhos de vizinhos. A onça inclinou ligeiramente a cabeça. Talvez faminta, talvez exausta, ou talvez tocada. Porque diante daquela figura frágil, algo instintivo recuou. Não havia presa, não havia predador. Havia apenas 2 criaturas marcadas pelo tempo. Uma pela velhice, outra pelo abandono. No interior da casa ao lado, Dona Rita congelava de horror. Atrás da cortina bordada, seus olhos arregalados não conseguiam desviar do que presenciava. "Meu Deus! A velha está de frente com uma onça. Vai morrer, meu pai do céu, vai morrer agora mesmo."
Pegou o telefone com as mãos trêmulas, mas não discou. Apenas continuou observando, sem conseguir se mover. Na varanda, a cena parecia quase sagrada. A onça deu um passo, não de ataque, mas de aproximação. O focinho se ergueu levemente. Olinda abaixou-se devagar, estalando os joelhos enferrujados. Você está magra. Veio pedir ajuda, foi? Tateou o chão até encontrar um pedaço de pão seco que havia deixado para os passarinhos. Estendeu-o. É só o que tenho agora, mas amanhã a gente melhora isso, viu? A onça não comeu, mas se sentou. Calmamente. Os músculos relaxaram, a respiração desacelerou. E pela primeira vez, ela fechou os olhos, como se tivesse encontrado abrigo. Dona Rita começou a chorar em silêncio. Não de medo, mas de algo mais profundo. Incredulidade. Aquela mulher esquecida, que muitos já não levavam a sério, estava diante de uma fera e era respeitada. Não era atacada, era compreendida. Na manhã seguinte, o boato já havia se espalhado como fogo em palha seca. Vocês estão sabendo da onça que foi na casa da Olinda? Menino, dizem que ela ficou a noite toda sentada na varanda como um cão de guarda. E que a velha falou com ela como se fosse um gato. E a bicha entendeu. Alguns riam, outros não conseguiam esconder o desconforto. O medo voltava a crescer. Ela pode ter sido poupada uma vez, mas e na próxima? E se a onça invadir? Outra casa? Temos crianças aqui. Dona Olinda, alheia aos cochichos, preparava mingau na cozinha. Tinha posto 2 pratos à mesa, um para ela, outro para o visitante. Cantava baixinho uma modinha caipira, mas do lado de fora, o ambiente mudava. O delegado da vila, pressionado, avisou que chamaria o Ibama. Um caçador local, conhecido como Norberto, começou a afiar facas e ajustar armadilhas. Onça solta não é coisa para se romantizar, disse em voz alta no bar da praça. Mas Bento, o jovem curioso, se aproximou. Vocês já pensaram se essa onça está tentando nos dizer algo? Dizer o quê, moleque? Que tá com fome? Talvez, ou talvez que não somos mais os únicos por aqui, que estamos invadindo o espaço dela. As palavras ficaram no ar. Naquela noite, mais uma vez, os passos suaves vieram. A onça retornou. Dessa vez, carregava algo na boca, um pedaço de pano, um fiapo de rede. Olinda, sentada na cadeira de balanço, olhou para o objeto com confusão. Pegou o pano, cheirou. Isso era da minha rede, de quando Arlindo me levou para o mato na lua de mel. Mas onde você... A lembrança veio como um raio, clara, viva, quase dolorosa. Dona Olinda chorou. A onça deitou-se aos seus pés. E, naquele instante, passado e presente se fundiram. A memória dela e a memória da mata estavam unidas por algo que nem a ciência explica. No dia seguinte, as marcas da onça estavam ali, visíveis, mas ninguém mais a viu, exceto Dona Olinda e talvez Bento, que na borda da mata encontrou 3 pegadas pequeninas ao lado das maiores. A vila murmurava, sussurrando suposições entre goles de café e olhares desconfiados. Dona Olinda, a senhora esquecida, estava sendo visitada, noite após noite, por uma onça, um predador real. E o mais inquietante, a onça não atacava, se deitava, se entregava, como um cão que retorna ao seu dono. Mas o que ninguém sabia era a origem daquele laço invisível. Anos antes, quando o tempo ainda não havia apagado as lembranças de Olinda e Arlindo andava pelas trilhas da mata com suas botas de couro e chapéu de aba larga, um acontecimento marcaria suas vidas para sempre. Foi numa manhã de junho. Arlindo voltava da roça quando encontrou encolhido sob uma pedra um filhote de onça com a pata ferida, gemendo baixinho, os olhos ainda claros, o corpo magro e o medo quase humano. Em vez de correr, ele se ajoelhou. "Você tá sozinho, é?" perguntou com a voz calma.
Arlindo sempre teve esse dom, falar com a mata como se fosse gente. E foi assim que levou o filhote para casa, escondido, coberto por um cobertor velho. Olinda se assustou ao vê-lo, claro, mas bastou um olhar entre ela e o animal, e tudo mudou. Ela o batizou de Mingau, por causa dos olhos arredondados, curiosos como os de um gato. Por semanas, cuidaram dele em silêncio. Alimentaram com leite, mel e banana amassada. Dormia enrolado em panos no canto do quarto. Ronronava. Brincava com os cadarços das botas de Arlindo. E por um breve período, o lar dos dois abrigou um segredo selvagem e terno. Até que os agentes ambientais chegaram, alertados por pegadas, nas trilhas. Quando viram o animal, agora forte, souberam. Precisava voltar à mata. A despedida foi dolorosa. Arlindo acompanhou os agentes até a divisa da reserva, caminhando em silêncio. Antes de soltarem o filhote, ele se ajoelhou mais, uma vez, como no dia em que o encontrou. Vai, mas não esquece da gente, não. Aquela cena se perdeu com o tempo. Arlindo faleceu alguns anos depois. Olinda começou a esquecer, mas a onça não esqueceu. Agora, anos depois, o animal retornava. Guiado não só pelo faro, mas por algo mais profundo, um reconhecimento que não se explica com palavras. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava a varanda, a onça surgiu entre os arbustos, silenciosa, elegante, mas ao ver Olinda, seu corpo inteiro mudou. Ela se deitou, lentamente, e baixou a cabeça até tocar o chão. Foi um gesto de reverência. Dona Olinda, sentada na cadeira de balanço, não recuou. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas enrugadas. Mingau, então era você esse tempo todo. Ela não sabia como sabia, mas sabia. E naquele instante, como se rasgasse a névoa do Alzheimer, uma lembrança clara floresceu. Arlindo, segurando um filhotinho nos braços. O cheiro de leite morno, a pata machucada, os olhos curiosos. Você voltou, mesmo depois de tudo. Você lembra de mim? A onça se aproximou, devagar. Seus olhos brilhavam como ouro líquido. E pela primeira vez desde a morte de Arlindo, Olinda se sentiu inteira. No dia seguinte, Dona Rita não sabia o que dizer. Observou tudo da janela, mais uma vez. Viu a onça se deitar como um cão fiel. Viu Olinda tocar o focinho dela com carinho. Não é possível, murmurou. Não é natural, mas era. Talvez não natural ao mundo dos homens, mas ao mundo da mata, dos instintos, da memória selvagem. Bento, o rapaz sonhador, ouviu a história de Dona Olinda na manhã seguinte. Ela falava com lucidez, com clareza que há anos não demonstrava. Contou tudo, do filhote, de Arlindo, da despedida. Ele voltou para buscar o que ficou aqui, o amor que não morre nunca. Bento gravou aquela história no coração e espalhou, não como fofoca, mas como uma verdade sagrada. Aos poucos, os moradores começaram a mudar o olhar, de medo para respeito. Mas o que ninguém ainda sabia era que a onça não estava sozinha. No fim daquela mesma tarde, Bento, ao seguir discretamente o rastro deixado entre as árvores, encontrou 3 pequenos filhotes deitados ao pé de um jatobá, e entre eles um pedaço de pano antigo, bordado com as iniciais A.O. Arlindo em Olinda. A mata tinha sua própria memória, e talvez estivesse devolvendo agora o que nunca deveria ter sido esquecido. O sol já havia desaparecido no horizonte quando os faróis de 3 carros rasgaram a estrada de terra que levava até a casa de Dona Olinda. Do lado de fora, moradores se aglomeravam em silêncio, os rostos pálidos de espanto. A notícia correra, mais rápido que a própria noite. A senhora demente estava convivendo com uma onça, e viva. Os 2 filhos de Olinda chegaram juntos. Clara, a filha mais velha, desceu às pressas do carro, o rosto contraído de preocupação. Ao lado dela, Márcio, com o celular já nas mãos, ligava para os bombeiros.
Mãe, mãe, pelo amor de Deus, você ficou maluca? Gritou Clara correndo em direção à varanda. Mas então ela parou. O ar saiu do peito num soluço involuntário. Ali estava Dona Olinda, sentada calmamente na cadeira de balanço, os cabelos prateados soltos, olhos doces voltados para o chão, e aos seus pés, a onça, deitada, serena, como um cão de guarda. Ao lado da dona, Olinda acariciava o topo da cabeça do animal com delicadeza, como se afagasse um velho gato. O bicho fechava os olhos ao toque, relaxado, submisso, mas alerta. Clara tapou a boca com a mão. Isso não é possível. Márcio recuou um passo. Seus dedos trêmulos não conseguiam digitar nada. Chama a polícia, os bombeiros, agora! As sirenes chegaram minutos depois. Policiais, biólogos, bombeiros e até um repórter do jornal local. Holofotes invadiram a escuridão. A tensão era palpável. Gritos se misturavam a ordens. Afaste-se da casa. Essa senhora está em risco. Precisamos sedar o animal. Mas Dona Olinda sequer piscou. Continuava ali, embalando a onça com gestos lentos e firmes, como se o mundo ao redor não existisse. Mãe, vamos embora daqui. Agora. É perigoso, implorava Clara. A gente vai te levar para o hospital. Você precisa de ajuda, dizia Márcio, tentando se aproximar. A onça ergueu a cabeça. Os olhos dourados fitaram os filhos com intensidade. Um rosnado baixo, quase imperceptível, saiu de sua garganta. Mas era o suficiente. Todos congelaram. Ela não permitiria. Era como se os papéis tivessem se invertido. Agora era a onça quem cuidava de Olinda. Quem a protegia da ameaça do mundo lá fora. Dos gritos, da confusão, da perda. Um dos policiais preparava o dardo tranquilizante quando o repórter, que havia deixado a câmera ligada, captou o momento mais inacreditável da noite. Olinda virou o rosto devagar. Olhou para a lente da câmera como se a enxergasse através da névoa da idade. Depois, abaixou os olhos e fitou a onça. Seu olhar era cheio de amor, de saudade. E então sussurrou: "Você é meu Arlindo agora, né?" A onça fechou os olhos e encostou a cabeça no colo da velha senhora. O tempo parou. O policial abaixou a arma. Clara chorava em silêncio. Márcio se ajoelhou no chão, sem saber como reagir. Aquela não era uma cena de perigo, era uma cena de amor, de reencontro. Horas depois, os especialistas confirmaram o que Bento já desconfiava. Aquela onça era a mesma resgatada anos antes por moradores da vila. A mesma que vivera com Olinda e Arlindo ainda filhote, antes de ser levada de volta à mata. Ela não era apenas uma onça selvagem. Era memória viva e havia retornado para o lugar onde foi amada pela primeira vez. A reportagem do jornal se espalhou pelo país. As imagens da senhora de cabelos prateados acariciando a onça e a frase dita com ternura viraram símbolo de algo maior, da conexão ancestral entre humanos e natureza, da fidelidade que nem o tempo ou a doença consegue apagar. E, enquanto a vila debatia o que fazer, enquanto biólogos sugeriam estudar o comportamento do animal e outros exigiam sua remoção, Dona Olinda permanecia em sua cadeira, ao lado da onça. Ele sempre disse que voltaria, só não imaginei que fosse assim. Mas... e os filhotes? Ninguém ainda sabia onde estavam. Até Bento encontrar novas pegadas. E uma pequena rede, enrolada ao pé de um ipê amarelo com um pedaço de pano bordado. Olinda em Arlindo, 1971. A noite havia se transformado num espetáculo de luzes e confusão. Sirenes pulsavam como batidas de um coração em pânico. Lanternas tremulavam sobre as árvores, refletindo nas pupilas douradas da onça. As vozes gritavam ordens, súplicas, alertas, e no centro de tudo, Dona Olinda, sentada em sua cadeira de balanço, com a mão ainda pousada na cabeça do animal.
Mas o que antes era calma, agora era tensão. A onça percebeu o perigo. Seus músculos enrijeceram, as orelhas se curvaram para trás, e então ela se ergueu lentamente, posicionando-se entre Olinda e os homens armados. O rosnado que saiu de sua garganta era profundo, gutural, como o trovão antes da tempestade. "Afaste-se, senhora!" gritou um dos soldados. "Ela vai atacar!" Berrava alguém da multidão, mas Olinda não se movia. Seus olhos não refletiam medo, só dor. "Por que estão gritando com ele? Ele só está tentando me proteger", sussurrou quase para si mesma. Foi nesse instante que tudo saiu do controle. Um dos soldados, com o dedo trêmulo, apertou o gatilho da carabina tranquilizante sem querer. O som seco do disparo cortou o ar. O dardo voou, errando a onça por centímetros. O rugido que veio em seguida pareceu partir à noite. Ao meio, a onça saltou para o lado, os olhos flamejando de instinto. Por um segundo, todos acharam que ela atacaria. Alguns moradores correram. Outro bombeiro engatilhou uma arma de verdade. Mas antes que qualquer outro disparo pudesse ser feito, Dona Olinda se levantou. Com os braços abertos, colocou-se na frente do animal. "Não!" gritou. Sua voz ecoou, forte, quebrando o caos. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ela cambaleou. Seus pés descalços pisaram na terra fria. O chale escorregou dos ombros, mas mesmo trêmula, ela se manteve de pé entre a onça e o mundo. "Vocês não vão machucar ele. Ele é minha casa. Ele é minha memória. Meu Arlindo." A onça não se mexia, mas seus olhos seguiam Olinda, quase como se compreendesse, como se estivesse esperando o sinal dela. Ninguém se moveu. O tempo estava suspenso. Até que então, um grito, não de dor, mas de coragem. Bento, o jovem, que até então observava tudo em silêncio, atravessou a linha de policiais correndo. "Parem! Vocês não estão vendo? Ela não é uma ameaça." Ele ergueu as mãos devagar. Caminhou até Dona Olinda. "Deixa eu mostrar. Para vocês." Com cuidado, ajoelhou-se diante da onça, estendendo o braço. Nas mãos, segurava uma velha foto em preto e branco. Nela, um homem jovem segurava um filhote de onça no colo, sorrindo ao lado de uma mulher de tranças e vestido floral. Arlindo e Olinda. O dia em que o filhote foi devolvido à mata, a multidão segurou o fôlego. Bento colocou a foto no chão, entre ele e a onça. O animal abaixou a cabeça e encostou o focinho sobre o papel. Ficou ali, imóvel. O gesto foi o suficiente. Um dos bombeiros abaixou a arma, depois outro e outro. As luzes foram apagadas. Os gritos cessaram. Todos entenderam. A repórter do jornal local, que acompanhava tudo com lágrimas nos olhos, transmitiu ao vivo: "Essa não é uma história de ataque, é uma história de lealdade. Essa onça não invadiu uma casa, ela voltou para casa." Naquela noite, o quintal de Dona Olinda se transformou em santuário. Ninguém mais ousou cruzar os limites sem permissão. O animal, antes visto como ameaça, agora era símbolo. E Dona Olinda, com a mão sobre seu lombo, sussurrou: "Você me guardou quando ninguém mais lembrava de mim. Agora eu lembro de tudo." Mas no dia seguinte, algo ainda mais inesperado aconteceu. A onça desapareceu. E em seu lugar, no degrau da varanda, estavam 3 pequenos filhotes, olhos dourados, respiração leve, esperando por alguém. O céu começava a clarear. Uma névoa delicada cobria a terra como um véu, silenciando os sons da madrugada. A tensão da noite anterior ainda pairava no ar, mas agora havia algo mais forte que o medo, o espanto do sagrado. Dona Olinda permanecia em pé, descalça diante da onça. Seus cabelos prateados esvoaçavam com o vento leve. Os olhos, antes opacos, perdidos no labirinto da doença, agora brilhavam com uma lucidez rara, intensa,
cortante. Ela olhou ao redor. Viu seus filhos com os olhos cheios de lágrimas. Viu os bombeiros, imóveis, as mãos abaixadas. Viu os vizinhos sem palavras, tomados por uma reverência inesperada. Então voltou o olhar para o animal, que a observava em silêncio, como se estivesse aguardando permissão. E foi ali que ela falou, com a voz embargada, mas firme. Ela só queria me ver, chorou. Ela me lembra você, Arlindo. Do jeito que me olhava quando eu me perdia nos pensamentos e você dizia, volta para mim, Olinda. A onça se aproximou um último passo, tocando o focinho na mão enrugada da senhora. Olinda sorriu entre as lágrimas. Pode ir. Meu bem, obrigada por cuidar de mim. Aquelas palavras pairaram no ar como uma prece. E então, como se tivesse compreendido o que não podia ser dito com palavras, a onça recuou. Lentamente, em silêncio absoluto, caminhou pela grama, molhada da madrugada, contornou a cerca e adentrou a mata. Seu corpo desapareceu entre os galhos e a névoa espessa, até que restaram apenas as pegadas na terra úmida. Ninguém se mexeu, ninguém ousou falar. O silêncio era absoluto, pesado, profundo, sagrado. Todos ali sabiam, haviam testemunhado algo que nenhum livro, nenhuma reportagem ou câmera poderia capturar por completo. Não era apenas uma despedida entre uma mulher e um animal. Era o fim de um ciclo, um último encontro entre a memória e o instinto, entre o amor e a natureza. Dona Olinda caiu de joelhos, mas não de fraqueza, de gratidão. Clara correu para ampará-la. Márcio chorava sem tentar esconder. E Bento, o jovem que acreditava na floresta, limpava os olhos sem dizer uma palavra. Olinda sussurrou baixinho, quase para si mesma. Agora eu posso esquecer em paz. Dias depois, a casa de Dona Olinda estava mais calma. Os filhos decidiram deixá-la ali, sob os cuidados de Clara, mas com a promessa de respeitar o que ela mais queria, ficar entre suas lembranças, entre suas flores e histórias. Na varanda, havia agora um quadro. Nele, uma foto antiga de Arlindo e Olinda, e ao lado, uma pequena escultura de madeira de uma onça deitada. Os moradores da vila, antes tomados pelo medo, começaram a visitar Olinda, levar flores, sentar e ouvir suas histórias. Ela falava pouco, mas sorria muito. E às vezes, quando ninguém estava olhando, olhava para a mata e dizia, ele está me vigiando ainda. Mas numa manhã fria, Bento encontrou algo na borda da mata. 3 filhotes, sozinhos, olhos dourados e pelagem manchada. Esperavam. Ele os observou por longos minutos. E sem saber por que sussurrou. Vocês também vieram cuidar dela, né? Ele os acolheu. A história ainda não terminou. Talvez só esteja recomeçando. A semana seguinte chegou como se fosse uma estação inteira. As folhas caíam devagar, o céu amanhecia mais leve e os pássaros pareciam cantar com mais doçura. Na casa azul da colina, Dona Olinda costurava uma colcha de retalhos que não terminava nunca. Costurava em silêncio, como quem apenas acompanha o movimento das mãos, sem saber exatamente o porquê. Ela não se lembrava do ocorrido. Perguntaram-lhe sobre a onça, sobre a noite em que enfrentou armas e gritos, protegida apenas pela própria fé. E ela apenas sorriu. Ah, meu filho, acho que sonhei com o Arlindo. Ele me visitou, de um jeito estranho, mas bonito. Seus filhos, que antes viam nela apenas fragilidade, agora a observavam com olhos diferentes. Clara levava bolos e ficava horas sentada ao seu lado. Márcio chegava com pão fresco e, às vezes, apenas a escutava falar de coisas que pareciam confusas, mas carregavam uma poesia que só ela entendia. Mas havia algo em seu olhar. Serenidade, paz. Como quem reencontrou algo que havia perdido. Ou talvez alguém. A história, claro, não ficou só ali. Um vídeo gravado pelo repórter. Local mostrando Dona Olinda acariciando a onça e sussurrando.
Você é meu Arlindo agora, né? Viralizou. Em poucas horas, o mundo inteiro assistia. Jornais chamaram de milagre no interior de Minas. Influenciadores chamaram de lição de amor selvagem. O mundo chamou de o encontro da alma com a natureza. Especialistas tentaram explicar. Zoólogos analisaram comportamento territorial. Psicólogos estudaram vínculos emocionais em pacientes com Alzheimer. Biólogos disseram que talvez o animal tivesse sido domesticado. Mas nenhum deles, por mais doutorados que tivessem, conseguia explicar o que aconteceu naquela varanda. Porque aquilo não era só ciência, não era só instinto. Era amor, era memória, era alma. A vila também mudara. As crianças paravam para olhar a casa de Dona Olinda, esperando ver a onça voltar. Os vizinhos falavam com mais cuidado. A mata já não era vista como ameaça, mas como presença viva, como algo que ouve, que sente, que lembra. E Bento, o jovem que viu tudo com o coração aberto, agora cuidava dos filhotes. 3 pequenas oncinhas que vinham à sua porta ao entardecer. Ele as chamava de lembranças de Arlindo. Numa tarde, enquanto Olinda bordava à sombra de um ipê, Clara perguntou: "Mãe, e se tudo aquilo foi verdade?" Olinda sorriu. "Talvez tenha sido, talvez foi só um sonho." Fez uma pausa, olhou para o horizonte dourado pelo pôr do sol. "Mas se foi sonho, foi o mais bonito que eu já tive, porque nele eu me lembrei de quem eu era." O tempo seguiu seu curso, mas naquele lugar esquecido por mapas, entre matas e memórias, algo mudou para sempre. A história de Dona Olinda e da onça se tornou símbolo, um lembrete de que há encontros que atravessam a lógica, o tempo e até mesmo a doença. Porque quando alma reconhece alma, nem o Alzheimer, nem a selva conseguem impedir o reencontro. E numa manhã de primavera, Bento acordou com um som estranho na porta. Era um filhote novo, com os olhos tão dourados quanto os de Arlindo. O ciclo estava prestes a recomeçar. Deseja que eu siga com a série Os Filhotes da Memória, explorando como esses novos personagens mantêm vivo o legado entre humano e floresta. O tempo passou, como sempre passa com sua paciência de rio que contorna pedras sem pressa. Na vila, os dias voltaram à normalidade, mas nada ali era como antes. As ruas continuavam de terra. Os sinos da capela ainda tocavam ao meio-dia e o cheiro de pão fresco nas manhãs seguia vindo da mesma padaria. Mas havia algo novo, invisível, e ainda assim presente em cada olhar, em cada conversa. A história de Dona Olinda e a onça se tornara lenda viva. A prefeitura instalou câmeras de segurança nas matas ao redor, reforçou programas de educação ambiental e orientou os moradores sobre como agir diante de animais silvestres. Mas a verdade é que a onça nunca mais apareceu. Para muitos, ela voltara ao seu mundo, ao mistério silencioso da floresta. Para outros, talvez nunca tivesse existido, mas para Dona Olinda, ela sempre esteve ali. Sentia sua presença, no vento que balançava as cortinas, no calor suave da varanda ao entardecer, nos sonhos, em que voltava a dançar com Arlindo ao som de uma sanfona antiga. Ela dizia com frequência: "Ele voltou, só para me ver. Mais uma vez, veio como bicho, mas era meu homem. Eu conheço o olhar dele em qualquer forma que venha." Seus filhos, antes tão distantes, agora compreendiam. Márcio, o mais cético, foi quem primeiro sugeriu: "Vamos contar essa história. Ela precisa viver." Clara completou: "Não por sensacionalismo, mas pelo que ela significa." E assim, a vila decidiu transformar Olinda e a onça em um símbolo local. Não apenas de um encontro improvável, mas de algo maior. O respeito aos idosos, o valor da memória, a reconexão com a natureza e o amor, que transcende corpo, forma e razão. A história foi contada nas
escolas. As crianças se encantavam, desenhavam Olinda com flores no cabelo e uma onça sorridente aos seus pés. Nas redações escolares, repetia-se uma frase que virou bordão. Arlindo virou onça para proteger o amor da vida dele. Bento, agora mais velho, foi quem roteirizou o curta-metragem baseado na história. O filme rodou festivais, ganhou prêmios, mas o maior prêmio foi ver os próprios moradores se reconhecerem na tela. Gente simples com verdades profundas. E Olinda ainda vive na Casa Azul da Colina. Hoje, sua memória vai e vem como brisa. Às vezes esquece nomes, às vezes conversa com a cadeira vazia onde Arlindo se sentava. Mas sua paz é constante, como a mata depois da chuva. Certa manhã, Clara a encontrou olhando pela janela, sorrindo sozinha. Viu o passarinho, mãe? Olinda apenas respondeu. Não, era ele. Veio ver se eu tô bem. E ninguém questionou. Porque naquele lugar, todos sabem, o amor verdadeiro sempre volta. Nem toda a história precisa de explicação. Algumas existem apenas para serem sentidas. O que aconteceu naquela varanda não foi apenas o encontro entre uma idosa e uma onça. Foi o reencontro de uma alma com outra, de um passado com seu presente, de uma floresta com sua gente. Dizem que certas criaturas vivem para sempre, outras vivem apenas o tempo necessário para ensinar algo eterno. E talvez, no coração da mata, Arlindo ainda esteja lá. Não como homem, não como fera, mas como memória viva do que significa amar, com o corpo, com o instinto e com a alma. Essa história não é apenas sobre uma senhora e uma onça. É sobre algo que a ciência ainda tenta entender, mas que o coração já conhece. O amor verdadeiro não se esquece. Ele apenas se esconde, como um animal silencioso na mata, esperando o momento certo para reaparecer. Dona Olinda nos ensinou isso, mesmo em meio ao Alzheimer, mesmo quando os rostos somem da memória e os dias se embaralham como folhas ao vento, algumas conexões resistem. E quando elas reaparecem, não importa se em forma de lembrança, sonho ou onça pintada, elas nos transformam para sempre. A presença daquele animal, naquela varanda, não foi acaso. Foi resposta. Foi reencontro. Foi amor. Disfarçado. De instinto. Talvez você esteja se perguntando, foi real? Foi só imaginação? Mas talvez a pergunta mais importante seja, e se não importa? Porque o que tocou Olinda também tocou a todos nós. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que você ama. Talvez alguém que esteja enfrentando o Alzheimer com alguém próximo. Talvez alguém que precise se lembrar de que certos laços nunca desaparecem de verdade. Comente aqui, embaixo, o que você acredita que aconteceu entre Olinda e a onça. Era mesmo Arlindo? Era só um animal? Ou era algo maior? E não se esqueça, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa. Aqui, cada encontro improvável guarda uma verdade escondida. Até a próxima. E lembre-se, às vezes os encontros mais improváveis são os mais verdadeiros.